Saudações, meus queridos, eu vou começar uma série hoje analisando as revoltas do Age of Empires 3, começando pela do Brasil. Aqui eu vou tratar como se você já conhecesse do jogo e que sabe boa parte do que eu tô falando, e caso não, o Brasil pode ser jogado através da mecânica de revolta. E por que não aproveitar o gancho e falar sobre o que a revolta brasileira faz? A princípio, ela troca cada aldeão por 2 revolucionários, já vamos falar dele, e também não precisa mais construir casa. Ou seja, mesmo que destruam tuas casas, a população fica no máximo. Aqui eu diria que o efeito psicológico de quase 200 soldados aparecendo do nada para defender ou para te atacar, por que não, é mais forte do que a qualidade da unidade. Se você não tiver murado a base antes, pode ser impossível defender, já que você pode mandar 90 soldados atacarem pelos 2 lados da base ao mesmo tempo, isso fora o exército regular. Mas para aumentar a eficiência da revolta, vamos analisar o baralho padrão e o que pode ser feito e evitado para melhorar o resultado final. Vamos pro baralho. Aqui eu vou resumir bastante porque eu vou explicar melhor na seção de unidades, mas as cartas obrigatórias para o Brasil são essas aqui, em verde. Já que o jagunço, já falo dele, só custa comida, é bom garantir uma boa produção, já que ele não é tão barato também. E essa carta dá o maior bônus de coleta do jogo, chegando a 25%, mas só para aldeões. E vale destacar também a carta de remédios, já que você perde os aldeões na revolta, é do maior interesse que eles voltem mais rápido, e essa carta ajuda muito nesse processo. E do lado da Holanda, The Dutch, fora as cartas já citadas, o combate de cavalaria é essencial para o Brasil. Mais pra frente na seção de unidades vocês vão saber por quê. E por fim, esse é o baralho do Brasil. Como dá pra ver, nenhuma melhoria econômica, então garanta de ter algumas antes de fazer a revolta. E com isso vamos falar das unidades, e aqui eu quero frisar como as unidades de revolta geralmente funcionam. Você tem uma unidade bucha de canhão, que quase sempre são os revolucionários, e uma ou mais unidades peso pesado, que normalmente são a espinha dorsal de um exército revolucionário. Seja essa uma unidade nova como o jagunço ou o granadeiro montado argentino, ou uma atualização como o hussardo Magyar ou o mosqueteiro colombiano. Mas para essa análise eu só vou falar das unidades alteradas e essenciais para a revolução, e não sobre todas as unidades, beleza? E vamos começar pelo soldado que não tem como não notar, o voluntário da pátria. O voluntário é um revolucionário com metade da vida e do ataque de um revolucionário comum. O que a princípio é ruim pela falta de estatística do voluntário, logo compensa pelo alto número de unidades quando você revolta dando 2 para cada aldeão. E também pelo fato dele ser gerado gratuitamente no centro da cidade em grupos de 9 a cada 2 minutos e 25. E não, o treino de infantaria não acelera esse tempo. Normalmente quando um grupo morre, já tem outro saindo do forno. Mas ainda bem que isso não é tudo. Vocês lembram das cartas importantes que eu falei lá no começo? Pois o voluntário da pátria é afetado por 2, a de arsenal e a vida de infantaria. Com isso ele fica com 150 de vida. Não aparenta, mas para uma unidade bucha de canhão e gratuita, faz uma diferença enorme. 50% a mais de vida e ainda os multiplicadores padrão de revolucionário tornam ele uma ameaça constantemente irritante, em especial para a cavalaria. Ainda que você tenha problemas na economia, o voluntário da pátria quase sempre segura tempo suficiente para que você se recupere. Sem dúvida alguma está entre os top 3 melhores revolucionários do jogo. E para sustentar uma unidade como o voluntário, nada melhor que uma unidade ainda mais forte, que é o jagunço. Os valores base do jagunço não são tão fortes, mas além de escalarem bem com as tecnologias, os multiplicadores são incríveis. 3 vezes o dano contra cavalaria e infantaria pesada torna insana a utilidade dessa unidade. Mas até compreensível, já que o Brasil não tem outro peso pesado. E com upgrades essa unidade fica absolutamente imparável. Tudo nela é bom, como é que pode uma coisa dessa?
Aqui eu dou um ponto a mais para a Holanda pela carta Combate de Cavalaria. Vendo o jagunço holandês, eu me pergunto por que a carta portuguesa Combate de Dragão não melhora ele também, já que melhora o sardo para comparação. Claramente o resultado final compensa e muito. Toda a revolução compartilhada por Portugal e pela Holanda, a Holanda tem vantagem na cavalaria e Portugal não tem algo para balancear essa disputa. Mas mesmo a versão portuguesa assim ainda é uma unidade muito forte. E tem o detalhe ainda, se a tua economia estiver sofrendo com comida, você pode colocar os jagunços para coletar de ovelha e de vaca, pois a taxa de coleta deles é 2 de comida por segundo, que mesmo sendo a taxa base, ainda é muito boa. E aqui vale ressaltar que devido ao jagunço poder treinar vaca e por padrão poder treinar ovelha, eu não recomendaria a carta de lhama, pois vai ser meio trivial nesse caso. Eu sei que eu tô puxando a sardinha pro lado do Brasil, mas realmente você tem que testar, o combo jagunço e voluntário da pátria é muito forte. E fazer o que, né? O Brasil tem muitos problemas como nação e o Dragão da Independência é um deles. Olha bem, um ataque com lança para uma unidade focada em atirar de longe é complicado. Infelizmente é o único bônus dessa carta, não tem bônus de vida, de ataque, nada. Como é que pode? A pergunta que eu faço é, para quem que é esse ataque? A infantaria pesada tem dano extra de perto, então não vale a pena. A cavalaria pesada, o tiro é mais forte. A infantaria leve é counter. Até chegar perto já morreu metade, fora que as linhas adicionais da infantaria vão continuar atirando enquanto uma briga de perto. A artilharia, o tiro já dá bônus, eu não sei mesmo, eu realmente não sei. E para piorar a situação ainda mais, quando você compara o Dragão da Independência com o jagunço, ele é mais barato, countera mais unidade e custa menos população, apesar de ter os mesmos counters. Eu realmente não sei por que essa carta é uma opção, tudo além dela é melhor. Ao menos o Ruiter holandês fica com bom ataque, mas é igualmente inútil com os mesmos problemas. E apesar de não ser uma unidade, o spam infinito de fortes é uma das melhores estratégias para qualquer revolta. Então nada melhor do que ver a força máxima que cada um pode ter. O ponto aqui vai para Holanda, porém sob o preço de 2 cartas, apesar de levar uns 2 dias para destruir um forte deles. Aqui eu sugiro pelo menos uma carta, 4.000 a mais de vida para um forte faz muita diferença. E passando rapidamente pela recuperação econômica, aqui eu já começo com um desabafo. Eu detesto a ideia de sacrificar a economia por completo, e vou repetir isso nos outros guias também. Mas a gente joga com o que tem, né? E aqui os aldeões estão presos por uma carta que os habilita de novo, mas custando ouro, só que em um valor reduzido. Aproveito também aqui para lembrar a importância da carta de remédio, mais pelos 15% de treino do que pelo desconto, mas que também é bem-vindo. Por Portugal, só tem uma boa vantagem se tiver pelo menos 6 Town Center, menos que isso vai ser a demora padrão. Já a Holanda, como tem banco gerando ouro, torna mais segura a recuperação e você pode focar 100% na comida nessa hora, já que o Brasil praticamente não precisa de ouro. E caso precise, o jagunço pode dar uma mão nas coletas de comida até você estabilizar a economia. E passando rapidamente pelas dificuldades também, do que eu percebo, o Brasil tem um problema sério para lidar com a infantaria leve. Todas as unidades tomam dano extra, forçando o Brasil a usar artilharia para resolver o problema, sendo esse o único gasto com ouro que pode ser necessário, ainda assim elevado. Fora isso, talvez se você tiver poucos Town Center, pode ser ruim de manter um fluxo constante de voluntário da pátria para pressionar o teu oponente. Isso pode acabar prejudicando a revolução. E também rever o Dragão da Independência, pois a função dele é a mesma do jagunço. Só que o jagunço é mais barato e countera mais unidades, tornando o dragão irrelevante. Não sei, dano em área talvez, dano extra em infantaria leve, já que é um problema do Brasil, não sei, alguma coisa que faça ele ter utilidade. Escolha o Brasil se quiser fazer um carnaval na base do teu inimigo. E com isso, meus queridos, chegamos ao fim da análise de estreia desse canal. Eu já aviso que eu vou fazer análise de outros jogos também, mas o Age 3 tem um lugarzinho especial no meu coração, eu admito.
E eu vou cobrir todas as revoluções, isso pode ter certeza. Gostei muito da mecânica, eu já nem sei mais o que é ir pra Imperial. E se curtiu, deixa aquele joinha e também se inscreve, meus queridos. Eu que tô começando agora preciso muito disso, eu agradeceria muito se vocês fizessem. Beleza? Então até a próxima, nos vemos lá. Ou aqui, né?